pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café Literário. Estamos aqui com a Esther e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Não está aparecendo para você? Agora está. Sim. É que a gente tem um intervalo de 5 segundos. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar. E se a gente não respondeu na hora que você mandou, é porque a gente tem uns 5 segundos aí de espera. Então, quero agradecer a Esther por estar aqui na nossa live. Nossa, estou emocionado, porque é o nosso primeiro café literário. Sim. E aí, seria uma pessoa, a primeira pessoa que eu pensei, e ela é muito importante porque a gente já trabalha junto desde Bastante 2014. tempo, né? Ela suporta a minha presença, mas é legal. Tanto que eu mudei, né? Mudei porque não aguentava mais. Na verdade, gente, é muito legal estar aqui com vocês. O Nelson fez o convite. Na verdade, nós estávamos ensaiando já há muito tempo para fazer isso. E hoje deu certo, deu bom, né? Como vocês costumam dizer. Então, eu estou muito grata porque é um amigão, um companheiro de trabalho. A gente chora junto, a gente ri junto e a gente faz tudo aí que a gente pode para vocês, para ajudar aí que vocês precisarem também. Então um bom tempo. Vai ser agora. Muitos ensaios para acontecer e aí hoje deu certo e vai dar certo. Estamos felizes que vocês estão aqui com a gente. Isso aí. Então, qualquer pergunta, eu queria saber, quem está aqui tem um colega assistindo? Tá conseguindo ouvir? Não? Sim? Não sei. Se você estiver ouvindo, mande sua mensagem aí e fala assim, não, tá tudo certo. Ok. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre redação, não. Que redação? A gente vai falar sobre literatura. Isso. Esse roteiro aqui tá complicado, né? É normal, essas coisas ao vivo são assim, são legais porque são assim, ao vivo. A primeira, a gente Esther vai vir mais vezes, pode deixar. Bem, pra gente começar um pouquinho começar nosso primeiro bate-papo, e olha, eu tô nervoso, tô gaguejando, vocês estão vendo, né? Não gagueja, respira. A gente vai falar um pouquinho sobre literatura, e para falar sobre literatura a gente precisa falar o que é literatura. Exatamente. E o que é literatura, Esther? Já manda pra Esther. Bom, primeiro a gente precisa pensar que é uma necessidade humana essa questão de comunicar. E a comunicação, ela acontece em diversas esferas, né? E uma dessas esferas é a literatura, é o campo da literatura, que é uma manifestação da expressão do pensamento humano. E, Nelson, vale lembrar que não é só ler, não é só a parte escrita, né? Muitas pessoas pensam... Não é só texto. Não é só texto, né? A literatura, ela envolve a arte, ela envolve a música, ela envolve as esculturas, obras de pintura e uma série de outras coisas. Então, precisa entender aí que essa manifestação do pensamento, do sentimento humano está ligado diretamente aos registros literários, não só de texto. Qualquer exposição de uma ideia, da forma que você vai expressar, a gente pode chamar de um texto literário. Sim, exatamente. Texto literário. Não necessariamente um texto escrito, tá? Você que pensa, literatura é só aquele livro que eu vou ler. Não. A música que o cara tá cantando nas lives que você assiste lá, aquele Sábado à Noite, aquelas lives. Então, é literatura. Só que é um texto falado. Sim. Show de bola. Então, oi Isabela, seja bem-vinda. Muito bem, Isabela. Isabela, qualquer dúvida você pode mandar aí no bate-papo que a gente vai responder, tá? Se a gente não conseguir responder, a gente marca outra live. Olha, aí você já convida seus amigos. Aquele pessoal não conseguiu responder minha live, vai marcar outra live. Pronto, show de bola. A gente marca. Vamos lá. Então vamos começar com literatura. Pronto, dá pra ver aí. Literatura portuguesa. A literatura, quando a gente trabalha com a questão da expressão de ideias, a gente divide por épocas, para ficar um pouco mais organizado, mais bonitinho, né? Então a gente vai trabalhar com a era medieval, lá em 1180, lá no início do século século 11, 12. 10. Sempre é um a menos. Vamos matemática. A gente é professor de português, exatamente, tá? Não somos exatos, somos humanos, dá uma perdoada aí. E essa época aí é interessante, por quê? Porque a primeira manifestação que aconteceu, né, de literatura mesmo, foram as trovas.
justamente porque era um período em que poucas pessoas tinham acesso ao estudo, à escrita, né? Somente lá o clero, né, os reis, eles tinham acesso a esse conhecimento. Então, de registro, de marca mesmo, foram as trovas, os trovadores, que nada mais eram do que pessoas que criavam as cantigas, os cantores. cantigas. Exatamente. Porque assim, não tinha livro. Imagina, não tem livro. Como que a gente vai fazer? Bora inventar uma música aí pra contar a história. Exatamente. E eles cantavam, inventavam, né, as letras que eram compostas. Eles faziam a letra, compunham a música e ainda havia dança. Era tudo uma mistura ali, né? As cantigas serviam ali para entreter não só a corte, mas as pessoas também, as pessoas comuns também gostavam bastante, né? E essas pessoas, as comuns que não tinham tanto acesso ao estudo, eles cantarolavam as cantigas, que a gente chama eles de jograis, né? Os trovadores eram os que criavam tanto a letra, né, aquela poesia cantada com os instrumentos e tudo, e os jograis reproduziam isso, e era uma forma muito legal, porque era tudo transmitido oralmente. Nós não tínhamos um registro ali escrito, só depois que isso foi acontecendo. E aí a gente já começa a falar do telefone sem fio, né? Porque as histórias eram contadas pela música e às vezes até acrescentava o da original, quando você via a história original já estava... mudou, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos passar para a próxima, Esther? Vamos para o humanismo. Vamos sim. Característica do humanismo seria o quê? Bom, a característica do humanismo seria mais ou menos um retrato da sociedade, do comportamento humano, né? O foco ali já era no comportamento humano. Até um tempinho atrás existia muito aquela questão teocêntrica, Deus como centro de tudo, e agora eles já estão focando a arte, a literatura já no comportamento humano. Já mudou o foco ali. Então começam a vir as manifestações através de crônicas, né? Opa! Agora veio a luz. Então é essa ruptura, né, que vai sendo trabalhada. Os autores começam agora a focar na questão do comportamento humano. E ainda uma característica também, aqui nessa época, no humanismo, ainda era mais evidente, era mais frequente o teatro. Ainda porque não tinha tanto acesso à questão do texto. Sim. Então o teatro era mais, como que eu posso dizer, mais usado, mais frequente. Era a manifestação mais frequente que existia, e um nome que vocês vão lembrar muito é o Teatro de Gil Vicente, né? E tem algumas obras que a gente poderia citar aqui, O Alto da Barca do Inferno, e tem outras coisas. E sabe o que é interessante? Que o Gil Vicente, embora ele ainda trouxesse muito da questão religiosa, ele não estava fazendo qualquer tipo de apologia à religião. Ele estava ali criticando duramente a espúria das pessoas, o pior lado das pessoas, né? O comportamento das pessoas ali nesse período. E o teatro se valia disso. Engraçado que eu fico pensando que ele teve uma sacada, né? Porque ele criticava os nobres fazendo piada com os nobres dentro de uma parte literária. Ele estava ali, você é isso, você é aquilo, de uma forma muito criativa, inclusive, né? Essa é a parte que eu gosto da literatura, né? Sim. Porque ela meio que questiona a sociedade na época, mas... E tudo isso por meio de história. Você fala assim, nossa, é verdade. Você começa a se tocar nisso. Exatamente. Ele criticava ali, olha... Ele colocava, tem lá vários personagens que a gente poderia colocar. O comportamento do padre, né? E é questionado lá o pecado. Ele levanta muito, no Teatro de Gil Vicente, ele levanta muito a questão da hipocrisia do ser humano, né? Ele critica duramente a hipocrisia do ser humano. Mostrar ser algo que de fato não é. E a literatura registra isso muito legal nesse período aí do Teatro de Gil Vicente. Muito Só legal. Deixar um abraço aqui para Isabela e para Patrícia, que estão aqui mandando um abraço. Patrícia, eu dei aula para Patrícia. Isabela, dei aula para Isabela também. Isabela. Eu não... Era do 8º A, não é? Sim. Acho que era. Isabela, você é do 8º A, né? Que dei aula. A Patrícia eu sei que dei aula para ela. Mas galera, então a gente já está na segunda parte
terminando a era medieval. Agora vamos entrar na era clássica, lá já em 1500. Ah, viu? É isso mesmo, Isabela. Sabia? Tá vendo? Eu conheço essa guria de algum lugar. É memória de professor. Patrícia, que fofa. Show. Obrigada, amor. Obrigada. Bem, o que seria o classicismo, Esther? Bom, basicamente aqui, ó, primeiro, a gente precisa fazer aqui um parênteses, né? Não se sabe precisar exatamente ali nessa transição do humanismo para o classicismo e o renascimento, porque elas meio que estão ali muito ligadas entre si, tá? E o classicismo agora já vem com mais força nessa questão antropológica, né? Até então era o teocentrismo e agora é apenas o antropocentrismo, a valorização do homem. Aí vem a questão do racionalismo, a ciência, aquelas coisas todas. A partir daí já começa a crescer. A partir desse momento que já começa a inventar a impressão. Sim, vem a Revolução Industrial nesse período. Não, é só depois. É só depois, calma. A gente tá se apressando aqui. Mas vamos lá. Na Europa estava acontecendo algumas manifestações, né? E aí reflete aqui nesse período. Vai lá, pode. É característica, por exemplo, valorização do homem. E a Paty se amarra nessas brincadeiras, né, Paty? Muito bem. A valorização do homem é característica do classicismo. Deixa eu ver o que mais. A valorização da cultura grega. Isso. Por isso que a questão de classicismo já volta para o início lá da cultura grega. Exatamente. Por isso que é classicismo. Isso mesmo. O homem, se pode perceber com a cultura grega, que o homem ele era muito valorizado pelas esculturas. Você pode ver isso. Exato. Tem algumas culturas que a precisão era tamanha, né, na forma, nos contornos do corpo. Isso era muito evidenciado nesse período e eles começam a retomar essa questão aí, voltando todas as atenções para o ser, o homem, a questão do antropocentrismo mesmo. Né? Perceba que é uma saída de Deus aqui, depois não, beleza, classicismo volta para o homem. E aí a gente tem uma literatura evidente que pode tomar como exemplo do classicismo. Sim. Que é os Lusíadas de Camões. Gente, isso aí alguns de vocês com certeza vão lembrar, porque é coisa que trabalha muito na escola. Vocês devem ter, inclusive, feito a leitura desse clássico, né, como livro paradidático. E a sacada, né, que esse autor teve, ele construiu uma história, ele contou uma história através de poesia, através de versos, né? E foram muitos versos. E nessa história, ele realmente retoma isso. Existem figuras mitológicas, tem lá, quem que não lembra do gigante Adamastor, né? Ele vai ali trazendo toda essa questão heróica das navegações, e tem os seres mitológicos, a conquista do mundo. Então, esse é um período aí que enaltece a capacidade do homem, né? De conquistar, de alcançar ali os seus objetivos. E a partir desse momento, a gente vai, quando a gente trabalhar com literatura brasileira, algumas características que a gente vai falar são idênticas, tá? Só que aconteceram em épocas diferentes, porque Portugal nasceu primeiro, né? Sim, veio bem antes, a gente sofreu muita influência, né? E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, eu tenho algum pensamento meu, né? Quando de fato aconteceu a literatura brasileira? Quando? Sem qualquer influência desse pensamento europeu. Então a gente vai ver isso, dá pra gente comentar um pouquinho aqui com vocês. Tá, o que seria barroco, então? A gente entra na era clássica. Qual é a característica da literatura barroca? Barroca. Olha, uma coisa muito interessante aqui nesse período que a gente precisa falar, vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho da história. O que aconteceu um pouquinho antes aí de 1580? Um pouquinho antes. Houve a Reforma Protestante, né? Então, a igreja, que era o poder máximo nessa época, já vinha se arrastando lá, né, do período medieval, acontecia tudo aquilo que vocês devem se recordar aí da história. E aí, o que acontece? A igreja, depois dessa Reforma Protestante, a igreja começou a perder membros. E agora? Estavam divididos, vocês devem se lembrar, Martinho Lutero pregando as 95 teses da justificação. Exatamente. E aí deu uma quebrada ali, lógico, perda de membresia, perda de recursos financeiros, né? A gente precisa lembrar que nessa época a igreja mandava e desmandava, cobrava indulgência,
para fazer uma série de coisas, né? E aí o barroco surgiu disso. A igreja contratava artistas para fazer a manifestação mais nas esculturas, que foi mais evidente. A literatura também, né, imitou. Mas a arte, eles buscavam de novo ali aquela arte grega, o corpo, né? Pena que a gente não consegue mostrar algumas imagens aqui, mas depois a gente pode fazer isso. As esculturas, realmente enaltecendo aí essa questão do santo com o profano, né? Aquela questão da fé e a razão, do pecado e da santidade, pecado e virtude, vida e morte. Então esse período do barroco é justamente ali uma guerra interior que esses artistas querem demonstrar, né? Essa questão de, será que eu tô pecando, mas será que não, mas eu quero, a briga do espírito com a carne, vamos colocar assim. E isso é muito evidente, especialmente nas esculturas. Se você for pesquisar aí, a arquitetura é um exemplo, né? Existem muito fácil igrejas de entender. muito que assim, na hora da construção lá, a gente olha vitrais, assim, principalmente os vitrais que contam são essas... maravilhosos, são perfeitos assim, né? A perfeição com que eles faziam ali, né? Então essa é uma questão que ficou muito, muito abrangente no período do barroco. Próximo, na era clássica, é o arcadismo. Uhum. Eu tenho a língua presa, sabe? Eu tenho a língua... Normal. Ó, pessoal, se eu errar, eu tenho a língua presa, então eu te falo. Então, o arcadismo. Uhum. Então, a característica do arcadismo seria o equilíbrio, né? O equilíbrio e simplicidade. É algo mais simples. Sóbrio, eles vêm buscar isso, né? Aquela questão nada exagerado. Eles querem buscar ali uma coisa prática, rápida, talvez, racional. Acho que essa é a palavra, né? Racional. Já começa a questão saindo já do santo ou depois voltando pro homem, já muda um pouquinho. A gente percebe que é uma escadinha. Lá o divino, depois o centro é o homem, e já no arcadismo começa a buscar um pouquinho mais para a natureza. Isso que mesmo. É a característica que você consegue perceber mais pelo verde nas pinturas. Exatamente, é que eles chamam de bucolismo, né? Que é aquela coisa mais campestre, voltada para a natureza, para aquela vida mais simples, né? Então é uma coisa. E tem uma questão aqui, ó, do Diem, né? Aproveitar o tempo, Carpe Diem, né? Essa é uma coisa que dava pra gente falar lá no barroco. E aqui ainda tem um pouquinho também disso, do Carpe Diem, aproveite o dia. Muito bem. Vamos lá. Era moderna já começa de 1825, e aí começa com o romantismo. E o que seria o romantismo? Então, pode começar a falar se você quiser falar. É que a gente quer falar tanta coisa, gente. Tem tanta coisa pra falar. Que a gente tem que ficar de olho no tempo também. Exatamente. A gente tá aqui já há 20 minutos. Tá. Show. Bem, característica do romantismo. Você é convidado. Eu sou só aquele cara que conduz. Tá vendo só? Claro. Bom. No arcadismo, pergunta aqui. Opa, agora... Pode rolar. Paty, você colocou em maus lençóis. Vamos ver, Paty. No arcadismo, para de citar aquelas ideias opostas ou continua? Lá no barroco, né? Não, ela falou assim, no arcadismo continua uma característica do barroco ou já começa diferente? Então, isso, como a gente fala, é uma transição. Não dá pra falar, olha, nesse momento acabou de parar de falar sobre isso. A gente percebe mais, como aqui o Nelson falou, na pintura, né? Ele começa a voltar o olhar para a vida simples, para o comportamento mais ali reservado. Enquanto que no barroco era aquela luta interna. Eu tô santa, eu tô pecando, eu tenho fé, tenho a razão. A gente pode perceber, Paty, através das pinturas. A pintura deixa pra gente bem mais claro. Quando você pega uma pintura barroca, você vai ver anjinhos, as pessoas voando com asas. E tem também o corpo inferno, desnudo das estruturas, né? O inferno lá embaixo, barroco. Aí quando você já começa a ver a questão no arcadismo, você já começa assim, nossa, cadê os anjinhos? Cadê o cupido com as asinhas? Você começa a ver algo mais relacionado à natureza. Você vai ver desculpa, você vai ver aqueles grandes castelos rodeados de, na época lá já no fim da era feudal. Isso então mesmo. começa a se preocupar mais com a natureza. Beleza? Acho que deu para entender. Acho que sim, mas se não, você pode falar aí que a gente vai pegar mais informações aqui para vocês também. A gente já falou que terminou o romantismo? Não, a gente vai começar o romantismo ainda.
É? Tá bom. Característica do romantismo? Ah, tá. Gente, olha, esse período aí, vocês perceberam que passou aí 300 anos do descobrimento, né? Um pouquinho mais de 300 anos do descobrimento do Brasil. Aconteceu a independência do Brasil nesse momento e o que acontece? Até então, não existia nenhuma manifestação literária que poderia se chamar de literatura brasileira. Não, ainda a gente está na portuguesa. Na portuguesa, só para vocês entenderem a referência. Tá? Nesse período já tinha 300 anos do descobrimento. Isso, tá? Exatamente. E o que acontece aqui? Essa questão romântica é aquela idealização, né, o nacionalismo, o patriotismo. E aí, o que acontece? Eles querem achar, assim como lá em Camões, que tinha os grandes navegantes, os homens, né, as pessoas que saíam em busca de conquistar terras, aqui também eles queriam achar algo que pudesse se orgulhar. Era uma busca por uma identidade. Esse é o período aqui que já começa a entrar também na nossa... Faz um link com a nossa literatura brasileira. A busca de um ser que possa ser tido como herói, um ser heróico. Né? Esse é o pensamento da primeira fase do romantismo. Que aí já entra depois, já pega o gancho com o realismo. Que aí, nessa questão, já mostra... O contrário. O homem... Mostra o contrário. Porque aqui, ó, como que a gente pode falar? No romantismo era uma ideia romântica, né? Aqui no Brasil, eles colocavam o índio como sendo o ser corajoso, desbravando, justamente na busca daquela identidade. Sempre tem um ser perfeito, né? Alguém que idealizando o ser perfeito, exato. Que é o modelo de vivência de todos. Todo mundo deveria ser. Já no realismo, já é o contrário. Exato. Já tem adultério. Eles querem mostrar a verdade, né? Aqui eles já vão buscando as coisas tal qual elas são. E aqui acontece uma revolução, né? Na parte literária. Já não é mais aquela coisa dentro da caixinha, dos padrões, com rima, métrica. Aqui eles já começam a mudar e mostrar exatamente como as coisas de uma forma mais... realista, inclusive, né? De uma coisa mais próximo do real. Perfeito? Agora a gente vai para o simbolismo. O simbolismo. Tá, olha o período. Já está terminando aqui. A Era Moderna já está chegando ao fim, depois pra gente começar o modernismo. Isso, deixa eu só subir aqui um pouquinho, tá? Aqui é aquela questão do subjetivismo. É uma literatura que você vai perceber que é o próprio autor falando de si mesmo, de como ele se sente, das suas introspecções. Isso fica muito evidente na literatura. Ele fala de coisas... Inclusive, existe um uso da linguagem aqui, que é a linguagem metafórica, né, que eles utilizam aqui. As figuras de linguagem. As figuras de linguagem. Por isso que é simbolismo. Isso mesmo. Trabalha com as figuras de linguagem, ou seja, um objeto simboliza algo do ser humano, por exemplo. Exato. A gente pode trabalhar com... Um exemplo... Fugiu? É o subconsciente, né? É aquela... Oi, Rafinha! Desculpa. Pois é, né? Então, é aquela questão da espiritualidade, o misticismo, aquela ligação com a natureza, né? Os astros. Aqui é tudo muito introspectivo, é muito particular de cada autor. Acho que esse é o momento aqui que a gente poderia falar. Pré-modernismo, eita! E aí... O modernismo... O modernismo aí tem a geração presença, neorrealismo. Aqui tem um montão de coisa para falar, porque foi um período de grandes mudanças na literatura, inclusive a literatura nossa, que a partir daqui, eu já estou me denunciando aqui, os professores podem me criticar depois, mas eu acho que a partir daqui a gente começa a ter uma literatura própria, nossa, com a nossa cara, com a nossa, né, o nosso modo de ver as coisas. Então eu acho que aqui sim, a partir desse momento aqui, do modernismo, começa a se estabilizar a nossa literatura brasileira. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui. Então, literatura contemporânea já é a liberdade de escrita, você escolhe qual lado. Não tem mais aquela métrica, aquela coisa de ficar redondilha menor, redondilha maior. Não que isso seja desvalorizado, isso é muito importante e mostra muita coisa, inclusive a criatividade dos seus autores. Mas a partir desse momento já é um pensamento mais livre. Agora, literatura
brasileira. Isso. É dividida entre a literatura na colônia, na hora Uhum. do Império, e depois já após a colônia, né? Já a questão da democracia e assim por diante, né? Vocês Bom, percebem aí, ó, que no período de 1500 a 1700, 1800, na verdade, nós ainda sofremos muita influência da literatura portuguesa. Então, o barroco que aconteceu lá também aconteceu aqui. A gente tem aqui em Minas, a gente tem autores mineiros. Aleijadinho seria um bom nome para a gente lembrar desse período barroco. O arcadismo também. Aí, a partir do romantismo ali, ó, de 1866 a 1881, é aquela parte em que a gente busca a nossa identidade, que coloca o índio como sendo o centro ali o centro heróico, o símbolo nacional. Aqui ainda acontece uma busca, né, por essa identidade nossa. Mas pode falar, Nelson. tá, vamos começar pelo quinhentismo. Uhum. No quinhentismo, a característica característica evidente do quinhentismo é relato. É só relato. Quando a gente pode ver a questão das cartas. Então, nesse período de cartas, em que Cristóvão Colombo não. Descobriu a América. Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha. Isso. Não é Pedro, não, é Pedro. Pero. É a língua presa. Qualquer coisa, a culpa é da língua presa. Mandou a carta, relatando o que aconteceu aqui. Isso. Também a gente tem do padre José de Anchieta. Isso, Xuxinha. Padre José de Anchieta. Padre, é um trava-língua isso aqui. O padre José de Anchieta. Não, isso mesmo. Que ele escreve a literatura chamada de literatura de catequese. E a gente também chama ele de padre dos índios. Por quê? Porque teve ele mais um outro nome que não me ocorreu agora, que ele fez a tradução, ele começou a criar um vocabulário da língua indígena para poder alcançar esses índios, para poder catequizá-los, né? Essa é uma parte importante. Nesse período a gente chama de literatura de registro, literatura de informação. Não tem coisas próprias nossas, eram tudo relato que eles passavam para a coroa portuguesa. Bem, romantismo... A gente já comentou. Sim, características. A gente até antecipou um pouco. Bem, o que pode ser agora específico de literatura brasileira? O modernismo. É o que eu sempre falo, né? Eu acho que aqui foi quando a gente realmente já no século XIX, Nelson, né? Até então a gente sofria sim influência da Europa na nossa literatura. Aí a partir desse momento aqui que a gente se assenta como literatura propriamente nossa. Essa é a minha visão. Não sei se outros professores vão achar isso, mas é o que eu penso. E aí, a gente divide essa era do modernismo em 3 gerações. A primeira, de 1920 a 1930, com uma linguagem mais livre, coloquial. Aquilo que eu falo linguagem do dia a dia. Agora sim, linguagem do dia a dia. Por quê? Porque é inspirado no dia a dia das pessoas. Vai contando a situação do dia a dia, sem essa preocupação de estar respeitando as regras da língua portuguesa. Então, uma característica é essa linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia. Isso. Os nomes que a gente pode citar aí desse período, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, olha, ele falou o nome errado aqui. E Manuel Bandeira, né? Vocês devem já ouvir bastante a respeito deles, e interessante que lá atrás, na época ainda, quando eles se dirigiam à corte, eles escreviam as crônicas. Aí aquele Fernão Lopes lá, que a gente viu o nome dele antes, ele que dá uma mudada na crônica. E galera, a gente tá sendo atacado por insetos aqui. Mas é porque vai chover. A segunda geração do modernismo já entra na questão do regionalismo, que a gente vê literaturas específicas. É o caso do Nordeste, do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Então, cada autor já vai trabalhando com uma região do país, abordando questões mostrando de cada de região. Fato como é. Por isso que aqui eu entendo que chegou a nossa literatura brasileira mesmo. Justamente porque aqui fica evidente nas obras o cotidiano das pessoas, a seca e a dificuldade do brasileiro nesse período aí, 1945, né? E aqui a gente poderia citar alguns nomes muito legais, que é a Raquel de Queiroz, que você já deve ter visto, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, também tem a Cecília Meirelles, que eu gosto bastante dos contos dela.
Vinícius de Moraes também, né? Dá pra falar. E por fim... E terminando com os romances urbanos. O que seria, Esther, o que seria romances urbanos? Bom, são manifestações, né? Obras que refletem justamente a vida do tal dia a qual dia. ela é. Daqui, depois disso, vocês vão ver que aqui foram surgindo os contos, né? Os contos urbanos. Deixa eu me socorrer aqui. E também crônicas. Aqui também existiam muitas crônicas. E as crônicas aqui, diferente daquela época lá, que eles se dirigiam à coroa, eram crônicas que faziam isso, mostrava como que era o dia a dia das pessoas. Perfeito? Certo? Pessoal, a gente termina aqui essa primeira parte. Quero agradecer a Esther por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Está aqui na minha casa, nesse momento tão Viajei difícil. até aqui de muito longe. Foi horas da casa dela até aqui. Esther, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Se você quiser, eles podem até sugerir, né, Nelson? Os livros, tem os paradidáticos também, se vocês quiserem. Professor, me ajuda. Siga a gente nas redes e fala assim, pessoal, professor, professora, que tal fazer uma live sobre o livro tal? Por exemplo, o 7º ano, está trabalhando com o Rei Arthur. Faça um debate sobre o Rei Arthur. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.